Fala, fiel! Além do Maicon, a gente acaba de perder também Gustavo Henrique, tá de fora do jogo de hoje e talvez das próximas partidas. Mais informações a gente vai trazer no vídeo de hoje. Hernani, meia do Parma, está perto de acertar com o Corinthians e pode ser reforço aí na janela de meio de ano. Antônio Oliveira vai com novas estratégias para o jogo de hoje contra o Bragantino. E também a gente tem informação privilegiada do Chico de que a diretoria Augusto Melo ainda não desistiu de Gabigol e ainda tem desejo de ter o atacante no Corinthians. E também o Salazar vai trazer todas as informações do Timão para a partida de hoje contra o Red Bull Bragantino. Então fica até o final do vídeo. Se inscreva se você também não é inscrito para não perder nada do Timão. Deixe seu like porque isso ajuda a gente demais e vamos pro vídeo. Gente, bom, é muito claro, né, que o Antônio Oliveira já não vai poder contar com o Maicon e não vai poder contar com o Maicon o ano inteiro. Então o Maicon não joga mais em 2024, é uma grande perda, pelo menos na minha opinião. Ele estava bem até se machucar, estava vivendo o seu melhor momento no time, e aí tem essa lesão grave de joelho aí, rompimento do ligamento cruzado. Agora, eu só espero que o Antônio reconsidere o Breno Bidon, porque imagino que ele vai botar o Fausto Vera, porque é uma tentativa, até imagino que seja um esforço, né, de recuperar um jogador que é jovem ainda, alvo de um grande investimento, para ver se ele é negociado na janela do meio do ano. Mas assim, tá punindo o time. Tá punindo o time. O Fausto Vera, e a gente se contenta com muito pouco, né? Quando ele dá um chute, quando ele joga um jogo mais ou menos aqui e tal, a gente fala, olha, até que ele foi bem, mas de longe, tá sendo o jogador que chegou em 2022, ainda muito jovem também, uma baita contratação com o Argentinos Júnior, mas ele, sei lá, ele teve alguns problemas, né? De ordem psicológica, inclusive, né? Pelo menos é o que se diz. E tá tudo certo, cada um tem que cuidar da sua saúde mental, mas realmente ele não está performando. E agora não tem justificativa, na minha opinião, para você colocar ele tecnicamente, né, na frente do Breno Bidon, na ausência do Maicon. Mas enfim, é a escolha do Antônio. O que eu quero dizer para vocês é que o Maicon já deixa de ser uma ausência certa agora no time titular a partir de agora. E a outra é do Gustavo Henrique, que contraiu dengue. Olha, o CT tem que tomar cuidado lá, né? Enfim, uma questão de saúde pública, né? Porque o Igor Coronado já teve, é claro que há um surto aqui em São Paulo, pode não ter sido nem no CT, eu tô falando assim porque são dois jogadores do elenco do Corinthians, né? E dois possíveis titulares, né? Que, enfim, acabam desfalcando o time. Toda a recuperação aí pro Gustavo Henrique e todo o cuidado, né, do clube que provavelmente está tendo para que outros jogadores não sejam infectados com essa doença aí que está, enfim, assolando o Brasil e o estado de São Paulo aqui como um todo. O Gustavo Henrique vai desfalcar o Corinthians e o Corinthians está com uma dificuldade de zagueiros aí, porque tem a dupla titular Gustavo Henrique e Félix Torres, e o Kaká, por exemplo, que foi contratado justamente para ser essa reposição, ele nos jogos que ele atuou é muito tímido ainda, né? Com algumas dificuldades. Então é um jogo difícil contra o Bragantino fora de casa e o Kaká vai ter que ser o titular ao lado do Félix Torres. Talvez mais uma oportunidade para a gente observar o Kaká também, né? Já que, enfim, o Gustavo Henrique não vai poder e ele vai ter que jogar, né? Então vamos ter que aguardar para ver aí como vai ser o Kaká junto do Félix Torres. Então o Kaká e o Fausto Vera, ou o Breno Bidon, entram no time, mas assim, pode ser também o Paulinho, pode ser o Igor Coronado. Será que o Antônio não vai mexer nesse esquema de novo? Contra o Juventude, ele bota um volante só, o Ranieri, Garro e Coronado entre os titulares, e o Corinthians começa ficando com a bola. Até me parecia interessante a escalação. Só que depois a questão física apareceu, o Juventude é um clube muito físico, e aí o Corinthians não conseguiu suportar. Então, assim, é uma dúvida. Ele pode botar Bidon, Fausto, Paulinho ou Igor na vaga do Maicon. O que será que ele vai fazer? E aí tem outro detalhe. Ele precisa pensar no jogo da semana que vem, jogo de terça-feira, contra o Argentinos Júnior na Argentina pela Copa Sul-Americana. E aí eu pergunto a vocês, o que fazer? Porque a questão a ideia inicial do Antônio talvez fosse até preservar nesse jogo de sábado, pensando na terça-feira no jogo da Sula, que é uma possibilidade muito boa de título para o Corinthians nessa temporada. A questão o Corinthians precisa ganhar. Por quê? Porque a tabela já começa a complicar. Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, se você começa a patinar, porque a tabela não quer dizer nada até a, sei lá, primeira, segunda, terceira rodada, quando você está ali na beira do rebaixamento, quando você soma um pontinho, dois e tal.
mas isso tem um prazo. Se você começa a não ganhar e aí o campeonato vai se moldando, você já vê algumas equipes disparando lá para cima e tal, e aí você não pontua, e eu tenho a minha experiência como gremista, né, em 2021, que foi, cara, somar 2 pontos nos 8 primeiros jogos, não buscou mais. O Grêmio, e tinha um time bom, hein, não buscou mais. Simplesmente entrou no Z4 na segunda rodada e não saiu mais. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com o Corinthians, mas precisa reagir logo. Empatou em casa com o Galo, o que eu considerei até interessante, diante das circunstâncias. Vai para um segundo jogo contra o Juventude fora de casa, que é uma equipe que vai brigar pela permanência, e eu pensei, bom, agora o Corinthians ganha. Não ganhou. Então, aí ficou ruim aquele empate em casa. Pior ainda, né? Eu ia dizer mais ruim. Ia dar uma resvalada no português. Pior ainda é o jogo de Caxias do Sul. Então agora precisa ganhar. Eu sei que é o Bragantino, que é uma boa equipe, bem treinada. O Corinthians perdeu lá no passado, o Bragantino disputou o título brasileiro, mas perdeu algumas peças, inclusive o Léo Ortiz, que era uma liderança. Precisa ganhar. Precisa ganhar. Não dá para negociar com outra coisa. Se sair de lá com um ponto, a gente pode entender que, bom, dependendo das circunstâncias, foi bastante atacado, o Bragantino jogou melhor, o jogo fora de casa, tá, mas aí serão 9 pontos disputados com 2 pontos ganhos. É ruim, é ruim. Eu não estou dizendo aqui que é uma obrigação, porque do outro lado tem um adversário. Mas assim, tô falando em termos de necessidade. E o Antônio sabe disso. E é por isso que ele não vai conseguir mesclar tanto o time nesse jogo quanto ele gostaria para enfrentar o Argentinos Júnior na terça-feira. Então, ele vai ter que dar uma reforçada. Talvez ele possa pensar assim, poxa, o Paulinho, o Coronado, são jogadores voltando de diferentes cenários, né? Um de uma lesão, outro de um outro país, adaptação. O Coronado também teve lesão logo que chegou. Então, ele não vai poder botar esses caras o tempo todo. Por isso que eu boto o moleque. E aí deixo o Coronado e o Paulinho para segundo tempo. Será que ele vai tirar o Wesley para reforçar o meio de campo? Porque ele sofreu contra o Juventude nesse setor. São dúvidas que a gente tem daqui e provavelmente o Antônio tem também para montar esse time diante do Red Bull Bragantino, mas, enfim, precisa vencer. Gente, o Gerson soltou uma nota aí falando sobre a prioridade do Corinthians em termos de reforços e agora se estabelece uma carência que até não era pensada no meio de campo com a ausência do Maicon. E o Hernani volta à pauta, né? O Hernani do Parma, ex-Atlético Paranaense, porque é um jogador de 30 anos que quer jogar no Corinthians, mas tem uma dificuldade, ele tem contrato até metade de 2025, tem uma dificuldade de liberação, o Parma disputa a Série B da Itália, e assim, pode ser que ele seja liberado na metade do ano, né? Consiga uma rescisão lá, é o que o Corinthians está tentando. Ele não conseguiu na última janela, essa que se abriu e fechou na sexta-feira agora, nem contaria, né? Porque é uma janela do mercado interno, então o Hernani só poderia vir realmente na metade do ano, e o Corinthians está monitorando essa situação para trazer esse jogador, para fazer uma reposição de um nome de casca, um nome de peso ali para o meio campo também. Mas o grande nome deve ser para o ataque. Né? Dentro daquela ideia que foi, digamos, abafada depois pelo Augusto Melo com relação ao Gabigol, que era o nome de impacto para ele chegar assumindo a gestão, né, da nova diretoria, com aquele nome que seria o cartaz da sua gestão na chegada, que ele não conseguiu. Dentro dessa ideia, o Augusto baixou a guarda, né, diminuiu a empolgação, falou de alguns reforços mais pontuais, de jogadores que precisam defender a causa do Corinthians e tal, não precisa ser um nome tão badalado e tal. Ele deu uma desviada assim para valorizar o grupo que ele tinha e também porque precisou reformular bastante. Mas essa ideia não foi abandonada. O Corinthians ainda quer um nome de repercussão. E mais do que repercussão, que jogue bola, né? E aí estaria disposto, com acordos comerciais e tudo mais, a contratar um grande jogador. Seja vindo de fora, seja do mercado interno. Se o Corinthians desistiu do Gabigol, eu tenho convicção de informações que não. É claro que ninguém vai falar isso publicamente, existe até uma especulação do Gabigol no Palmeiras, tem a questão do doping que precisa ser resolvida, tem a liberação dele do Flamengo, mas se o Gabigol bater um telefonema, o staff do Gabigol, pro presidente Augusto Melo e dizer, vamos negociar, acabou. O Augusto larga tudo para contratar o Gabigol, porque ele representa isso. Um jogador que pode performar dentro de campo e ainda assim um impacto em termos de um grande personagem do nosso futebol. Então é nesse nível, mas pode ser até de fora. A janela do meio do ano deve trazer um grande reforço, especialmente para o setor ofensivo, para o Corinthians, além de um jogador de meio campo, que deve ser o Hernani, pelo menos é a tentativa máxima que o clube está tentando. Claro que a gente vai falar muito disso até lá,
Enquanto isso não acontece, o Antônio vai ter que se virar com o que tem. É um elenco que já se mostrou competitivo em alguns momentos, mas enfrenta dificuldades e tem algumas carências, né, estabelecidas. Né? A lateral esquerda, já falamos, né? Agora o setor do meio campo, que até acho que tem opções. É uma questão de encaixe de sistema, que o Antônio vai ter que entender qual a forma melhor de jogar. É com um volante e 2 meias? É com 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes? É com 2 volantes, 1 meia só? E 3 atacantes? Ele vai ter que entender qual é o melhor modelo. Ele não tem um time, na minha opinião, para ser campeão brasileiro, mas ele tem um time para brigar e jogar melhor do que jogou contra Galo e especialmente contra o Juventude. Vamos ver se nesse jogo, nesse terceiro jogo contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians meio que dá as cartas no Brasileiro. Dá as caras, inclusive, no Brasileiro, porque até agora não deu. Até agora, como eu falei, foram esses 2 jogos aí com extremas dificuldades. Fez uma boa reta final de Paulista até ser eliminado, depois da queda do Mano Menezes. Começa bem na Sul-Americana, que tem um nível técnico bem mais abaixo, e no Brasileiro está preocupando. São 2 jogos apenas, por isso que eu digo, não dá para esperar muito tempo, tem que reagir e logo, começando por esse sábado. Amanhã, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abichedid. Sabe quem está lá em Bragança Paulista hoje? O Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Boa noite para o seu cameraman, o nosso querido... o Marcos Gabriel. Márcio Gabriel. O Belo. Que hora você vai chegar em casa, Belo? Como ele é doce, né? Como ele é educado, beijo suave. Pro Belo, que saia comigo para fazer matéria. Chega mais, Salazar, com as novidades do Timão pra gente. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, vocês não sabem o que eu passo aqui com o Márcio Gabriel, o nosso Belo aqui, me aguentando o dia inteiro. Fomos para Atibaia, agora estamos em Bragança Paulista. Aqui atrás de mim, como você bem disse, o estádio Nabi Abichedid, palco da partida de amanhã entre Red Bull Bragantino e Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E apesar de estarmos falando de início de competição, já há um climinha de pressão para cima do Corinthians. E a tarefa não é das mais simples não, viu? O Red Bull Bragantino empatou com o Fluminense fora de casa na estreia, venceu o Vasco na última rodada e agora pega o Corinthians aqui. E o Corinthians, por outro lado, né, empatou com o Galo, perdeu para o Juventude. Nos bastidores, a gente tem informado aí o torcedor, um verdadeiro caos nos bastidores, briga do diretor de futebol Rubão com o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, muita pressão para o Augusto Melo. Enfim, tem pressão no time, tem pressão para cima do presidente. O clima não está dos melhores para o Corinthians, mas a torcida espera uma resposta dentro de campo. E aí vem informação aí falando de campo e bola para o torcedor. Diego Palacios, lateral esquerdo que chegou e se machucou logo na estreia, ele já está treinando com o grupo, mas a informação que a gente obteve é que ele não deve ser relacionado, ainda não deve ficar à disposição para essa partida aqui de amanhã contra o Red Bull Bragantino. O Maicon, como a gente já informou, teve a lesão no joelho, está fora da temporada, então fica a dúvida, Paulinho, Breno Bidon ou Fausto Vera? Ou quem sabe a manutenção de Coronado, como ele fez contra o Juventude, apostando num 4-1-4-1. A informação que temos também de bastidores é que no treinamento o Antônio Oliveira, que também volta, né, cumpriu suspensão contra o Juventude, voltará a ficar no banco de reservas, ali na beira do campo comandando o time. A tendência é que o Coronado não inicie a partida dessa vez por causa de um desgaste físico. Ele não fazia 90 minutos há mais de 6 meses. E a tendência, então, é que o Corinthians se desfaça desse esquema 4-1-4-1 e volte a jogar no 4-3-3. Vou até deixar essa bola aí para vocês, Fausto Vera, Paulinho, Breno Bidon, quem que deve jogar ali, em tese, no lugar do Maicon, que seria o titular absoluto desse time. Bom, essa é a situação do Corinthians, essa é a situação do time do Corinthians para essa partida difícil aqui no estádio Nabi Abichedid. E a gente vai estar aqui amanhã acompanhando tudo, Michele. Daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais informação aqui, temos muita coisa para falar do Corinthians ainda. Valeu, Salazar. Diga, Silver e Vazete. Jogo muito treta pro Corinthians, né? O Bragantino é um time encardido, ainda mais jogando... E aí, fiel, a bruxa tá solta. Gustavo Henrique agora também fora do time por causa de dengue. Meu Deus, tá difícil, hein, Corinthians? Não sei se isso é bom, se isso é ruim. A zaga que foi criticada aí no último jogo
Kaká também não entrou bem naquele jogo contra o Racing, então a gente fica na preocupação. Espero que eles façam um grande jogo. O Hernani vai ser uma peça interessante se ele vier a fechar o contrato com o Corinthians para chegar aí no meio do ano. Também Gabigol, a novela vem se estendendo, a gente ainda tem novas informações aí de Gabigol. Para mim seria muito interessante, eu acho que a gente precisa de um atacante de peso ali na frente. Romero vem fazendo diferença em muitos jogos, mas só com ele, Yuri Alberto e Wesley, dificilmente a gente bate de frente aí com times que vêm melhor no campeonato, e a gente precisa aí de um ataque de peso para isso. O Corinthians que vem marcou até bastante gol com o Antônio Oliveira, mas em muitos jogos acaba decepcionando. E a gente também tem informações aí para a partida de hoje que é crucial. Antônio Oliveira poderia poupar alguns jogadores para a partida da Sul-Americana contra o Argentinos Júnior, mas o Corinthians precisa da vitória. Então acho que dificilmente ele vai poupar, se poupar, pelo amor de Deus, né? Esses caras ganham milhões, coloca esses caras para jogar e para trazer essa vitória contra o Bragantino. Então é isso, fica ligado nos próximos vídeos, depois da partida vai ter vídeo aqui no canal e até a próxima, valeu!